Patético. Essa é a última palavra ele sempre falou a ela, sua esposa, Lorraine. No tribunal, ele riu enquanto seu advogado levou sua casa, seu dinheiro e seu futuro. Ele viu uma mulher quebrada, um fantasma. Ele caminhou embora com sua amante, absolutamente convencido ele tinha vencido. Ele tinha nenhuma ideia, ele era o pornô. Seu silêncio não era fraqueza, era um contrato. Sua humilhação era uma máscara, e debaixo aquela máscara estava um segredo de 200 milhões de dólares. Esta é a história de como a mulher ele jogou fora voltou para comprar tudo ele sempre amou. As luzes fluorescentes do Tribunal 3B zumbiam uma doentia, zumbindo lamento. Elas piscaram apenas levemente, lançando uma rasa, implacável luz nas mãos de Lorraine Hunt, as quais ela tinha dobrado tão apertadamente em seu colo que seus nós dos dedos eram da cor de osso velho. Oposto a ela na mesa do réu, seu marido, seu ex-marido, a partir de 3 minutos de agora, Ashton Wilde irradiava calor. Era, Lorraine pensou, seu superpoder mais irritante. Mesmo nesta caixa estéril de folheado de madeira barata e café velho, Ashton parecia ter acabado de sair de um catálogo para homens que veraneiam nos Hamptons. Seu terno era um profundo e ofensivo carvão, tão perfeitamente adaptado que parecia menos uma peça de vestuário e mais uma extensão de sua própria ambição. Seu cabelo, um pouco comprido no topo, estava artisticamente despenteado. Ele não estava olhando para ela, ele estava inclinado para seu advogado. Um homem com uma mandíbula tão quadrada que parecia dolorosa, e rindo de algo. O som, baixo e rico, raspou contra as terminações nervosas de Lorraine. Então Ashton pegou sua caneta, uma pesada Montblanc prateada que ela tinha lhe dado para o 5º aniversário deles. Ele começou a clicar nela. Clique, 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 um ritmo percussivo constante que dizia: estou entediado, estou feito. Vamos acabar com isso, senhorita Hunt. Lorraine saltou. A juíza, uma mulher chamada O'Malley, com um rosto como um cão de caça cansado, estava espiando para ela por cima de seus óculos. Seu conselho declarou que você concorda com o acordo proposto. Uma renúncia total de pensão alimentícia futura em troca do... Ela pausou, virando uma página. Honda Civic 2010. O conteúdo do quarto de hóspedes e um pagamento único de 20 mil dólares. Isso está correto? O advogado de Lorraine, um jovem homem sério chamado David, que ela tinha encontrado em um shopping e estava pagando com as últimas de suas economias de emergência, deu a ela um aceno encorajador. Lorraine engoliu. Sua garganta parecia estar cheia de areia. Ela olhou para Ashton. Ele tinha parado de clicar a caneta. Ele estava observando-a agora, um pequeno, perfeitamente cruel sorriso brincando em seus lábios. Era seu. Você está sendo histérica. Sorriso. Aquele que ele usava quando ela chorava sobre suas noites tardias, ou quando ela tinha encontrado os recibos de hotéis que ela nunca tinha ido. Ele estava desafiando-a a falar, a lutar, a fazer uma cena. Ele sabia que ela não faria. Ele tinha passado os últimos 8 anos sistematicamente desmantelando a parte dela que revidava. Senhora Hunt, a juíza repetiu, sua paciência visivelmente se esgotando. Clique, clique, clique. O som da mesa de Ashton era o único som na sala, uma contagem regressiva zombeteira. Sim, Lorraine sussurrou. Sua voz era um seco arranhão, a voz de uma estranha. Sim, meritíssima, eu concordo. Fale mais alto, criança, a juíza suspirou. Lorraine sentou-se mais alta, puxando um fio de dignidade que ela não sabia que tinha sobrado. Ela olhou diretamente para a juíza O'Malley. Sim, meritíssima, eu concordo com os termos. Muito bem. O martelo rachou, um som tão final quanto uma tampa de caixão fechando. A dissolução é concedida. Ashton Wilde fechou sua pasta. Era de couro italiano macio como manteiga. Ela tinha comprado aquilo para ele também. Ele se levantou, abotoou o paletó
e deu um tapa forte nas costas de seu advogado. Ele não tinha olhado para Lorraine nem uma vez desde que ela tinha falado. Lorraine sentou-se congelada, o zumbido das luzes agora um rugido ensurdecedor em seus ouvidos. David, seu advogado, deu um tapinha em sua mão. É para o melhor, Lorraine, um rompimento limpo. Você pode começar de novo agora. Começar de novo com o quê? Ela tinha 34 anos, tinha um diploma de associado em História da Arte e uma lacuna de currículo de 8 anos intitulada Dona de Casa, uma palavra que parecia uma piada. Ela pegou seu casaco de lã xadrez, um casaco que Ashton sempre odiou. Isso faz você parecer desleixada, Laura, e saiu do tribunal sozinha. Ele estava esperando por ela no corredor. Não por ela. Ele estava esperando pelo elevador, verificando seu telefone. Mas ao lado dele, tão perto que estavam quase se tocando, estava Rosalind Crane. Rosalind. O nome tinha gosto de cinzas. Rosalind era tudo que Lorraine não era. Ela era a vice-presidente de marketing da empresa de Ashton. Ela era alta com o cabelo da cor da asa de um corvo e uma risada que podia cortar vidro. Ela estava vestindo um vestido tubinho vermelho sangue sob um trench coat preto nítido. Ela viu Lorraine e seus olhos, escuros e avaliativos, passaram por cima do casaco barato e sapatilhas gastas de Lorraine. Um minúsculo, piedoso sorriso tocou seus lábios pintados de vermelho. Ashton finalmente levantou os olhos de seu telefone, seu rosto brilhante, com um sorriso genuíno que Lorraine não via dirigido a ela há anos. Ah, Rosalind! Pronta para o almoço? Sempre, Ash, ela ronronou. Então, e só então, Ashton voltou seu olhar para Lorraine. Ele a olhou de cima a baixo, o sorriso esmaecendo, substituído por aquele familiar, condescendente desprezo. As portas do elevador dingaram abrindo. Bem, Ellie, ele disse, gesticulando para o casaco dela, seu rosto pálido, a imagem patética inteira que ela apresentava. Você finalmente conseguiu o que queria. Você está livre. Ele entrou no elevador ao lado de Rosalind, sua mão encontrando a parte inferior de suas costas. Pouco antes das portas deslizarem fechadas, ele adicionou uma última coisa, uma última torção da faca. Você sabe, ele disse, sua voz, com um tom de pena de artista. Eu quase teria te respeitado mais se você tivesse lutado, chorado, algo. Mas este silêncio, ele riu, um som seco, desdenhoso. Foi patético. Adeus, Lorraine. As portas se fecharam, selando-a no corredor com o eco de sua risada. Lorraine Hunt ficou ali por um minuto inteiro. O cheiro do perfume caro de Rosalind, algo afiado como sândalo e vitória pairando no ar. Ela não chorou. Ela não gritou. Ela enfiou a mão no bolso e fechou-a em torno de um pedaço liso e frio de jade. Um pequeno pingente. Ela passou pelo banco de elevadores, encontrou as escadas e começou a longa caminhada até a rua. Ashton estava errado. Seu silêncio não era patético. Não era fraqueza. Era uma obrigação contratual. Foi a performance mais difícil, mais dolorosa e mais lucrativa de toda a sua vida. Ela tinha segurado a língua. Ela não tinha contestado o divórcio. Ela não tinha lutado pela casa, ou pelas ações, ou pela pensão alimentícia que lhe era devida. Ela tinha concordado com tudo. Ela chegou ao último degrau e empurrou a porta pesada, saindo para o ar gélido de Boston. Ela olhou para o relógio. 11h30 da manhã. Em 6 semanas, em seu 305º aniversário, seu silêncio estaria oficialmente terminado. E graças a uma reclusa e excêntrica tia-avó que ela só tinha conhecido 2 vezes, esse silêncio valeria 200 milhões de rosas. Ela apertou seu casaco de lã xadrez. Era, afinal, o único que ela tinha por enquanto. O apartamento na Beacon Street tinha sumido. Os pisos de madeira reluzentes, a geladeira Sub-Zero, a vista do jardim público na neve, tudo sumido. O novo lar de Lorraine era um 3º andar sem elevador em Somerville,
em um prédio que cheirava a alho velho e lã molhada. Seu apartamento 3C era um estúdio no sentido mais generoso. Consistia em um cômodo, paredes cor de aveia e um radiador que sibilava como uma cobra encurralada. Sua cama era um colchão no chão. Sua mesa de cozinha era uma caixa de papelão. Isso era o que $20.000 menos as taxas legais de David e o depósito do apartamento pareciam. Era, Lorraine decidiu, o lugar mais honesto em que ela já tinha vivido. Ela estava desempacotando sua única caixa de itens do quarto de hóspedes, toalhas velhas, um abajur, uma cópia de Jane Eyre, quando seu telefone, um celular pré-pago, vibrou. Era uma mensagem de texto de um número que ela tinha salvo sob o nome SL. Está feito. Lorraine sentou-se na beira de seu colchão. Ela digitou de volta uma palavra. Sim. Um momento depois, o telefone tocou. Ela atendeu. Senhorita Hunt, Spencer Layton. A voz era tão nítida quanto uma nota de dólar nova, calma, profissional e totalmente desprovida de emoção. Sr. Layton, ela disse, sua própria voz soando pequena no quarto vazio. A dissolução é final. Você é, aos olhos da Commonwealth de Massachusetts, não mais Lorraine Wilde. Sim, a juíza assinou há 1 hora. Houve uma pausa na linha. Ela ouviu o leve farfalhar de papéis. Spencer Layton não era um homem que se engajava em conversas fiadas. Ele era o sócio sênior da Layton & Associates, a mais prestigiada firma de advocacia de herança em Boston. Ele era o executivo do fideicomisso Alar Crane. Ele era, pelos últimos 4 meses, a única pessoa na Terra que sabia seu segredo. E o Sr. Wilde? Spencer perguntou. Os termos foram satisfatórios para ele. Ele estava, Lorraine disse, um sorriso amargo tocando seus lábios. Deleitado. Ele pensou que meu silêncio era patético. A opinião dele sobre você é irrelevante, Layton disse desdenhosamente. O que importa é que você honrou a estipulação. Nenhuma contestação, nenhuma reivindicação sobre seus bens, nenhuma comunicação de sua futura posição. Você, por todas as definições legais, cortou o vínculo. Sim, Lorraine disse a palavra pesada. Eu cortei. Ela lembrou-se daquele primeiro encontro no escritório de Spencer Layton, um lugar de tamanha riqueza do velho mundo que ela se sentira uma impostora. Foi há 4 meses. Ashton tinha acabado de pedir o divórcio, dizendo a ela que ele e Rosalind estavam apaixonados e que ele merecia ser feliz. Lorraine tinha chorado no quarto de hóspedes por 1 semana quando a carta chegou. Papel cartão grosso creme gravado com o brasão da Layton & Associates. Eles estavam solicitando uma reunião urgente a respeito da herança de sua tia-avó Crane. Lorraine só tinha conhecido a Ara 2 vezes. Uma vez em um funeral de família, quando Lorraine tinha 10 anos. Ara usara um chapéu com véu e cheirava a violetas e pó. A segunda vez foi no casamento de Lorraine. Ara, já na casa dos 80, aparecera sem ser convidada, observara a cerimônia luxuosa que os pais de Ashton tinham pago e dera a eles um presente, o pequeno pingente de jade. Ela o pressionara na mão de Lorraine. Isso é para dar sorte, Elara sussurrara, seus olhos afiados e brilhantes, examinando a multidão. Mas vejo que você vai precisar de mais do que sorte com aquele. Ele cheira a ambição, é uma podridão. Lorraine tinha ficado horrorizada e rapidamente escondera a joia camponesa, como Ashton mais tarde a chamou. Agora, sentada no vasto escritório com painéis de mogno de Spencer Layton, ela aprendeu a verdade. Elara Crane, a velha reclusa louca da poderosa e rica família Crane, tinha sido uma das investidoras mais astutas do século XX, e ela tinha deixado toda a sua fortuna, uns impressionantes $200 milhões, para uma pessoa, não para o ramo principal da família, o ramo que produzia aspirantes gananciosos e que escalavam socialmente como Rosalind Crane, uma prima distante e desprezada, como se viu. Não, a Ara tinha deixado tudo para Lorraine. Havia apenas um porém. Ara, uma mulher que tinha sido casada e divorciada 4 vezes, desprezava vínculos.
É o que ela chamava de estipulação arara. Spencer Layton explicara, seu rosto impassível. Você herdará a soma principal do fideicomisso em seu 35º aniversário. No entanto, a herança é condicional. Da data de minha leitura deste testamento para você. Até seu aniversário, você deve estar inteira e completamente livre de todos os emaranhamentos materiais e emocionais que buscam reivindicar em vez de valorizar. Ele tinha pausado. Em resumo, senhora Hunt, meu cliente foi muito claro. Se você estiver casada quando completar 35 anos, você não recebe nada. Se você informar seu marido da herança em uma tentativa de salvar seu casamento, você não recebe nada. Se você usar a promessa do dinheiro como uma arma em um processo de divórcio, você não recebe nada. O fideicomisso se dissolve e os fundos são redirecionados para o lar para gatos desobedientes da Nova Inglaterra. Lorraine tinha olhado para ele. Ele acabou de me pedir o divórcio. Sim, Spencer tinha dito. Um lampejo de algo, interesse, pena em seus olhos cinzentos, limpa a garganta. Um golpe de tempo incrível, ou talvez trágico. O testamento de Aar afirma que você deve estar livre. Seu marido está lhe oferecendo essa liberdade. A estipulação exige que você a aceite, e você deve aceitá-la nos termos dele. Nos termos dele. Ele deve acreditar que ele é quem tem o poder. Layton disse, ele deve acreditar que ele está descartando você. Você não pode lutar contra ele. Você não pode reivindicar bens. Você deve ir embora com nada além do que ele permite que você tenha. Você deve, em essência, se tornar nada para ele. Limpa a garganta. Você pode fazer isso, senhorita Hunt. Você pode ser nada por 6 meses para ganhar tudo. Agora, sentada em seu colchão no apartamento empoeirado e frio, Lorraine sabia a resposta. Ela tinha feito. 6 semanas, senhorita Hunt, Spencer disse, puxando-a de volta ao presente. 6 semanas até seu aniversário. A equipe de segurança privada, monitorando seu ex-marido e senhorita Crane, relata que eles estão comemorando no VRO. Você está, por enquanto, esquecida. Bom, Lorraine disse. Meu conselho, ele continuou, é permanecer invisível. Consiga um emprego de meio período se precisar. Algo simples. Pague em dinheiro. Não use seus cartões de crédito. Não contate nenhum de seus velhos amigos. Eles são amigos dele agora. Você é um fantasma. Fantasmas não dão jantares. Eu entendo. Bom, o fideicomisso lhe enviará uma pequena mesada indetectável para despesas de vida. $500 por semana. Será depositada em uma nova conta sob seu nome de solteira. Use-a com moderação. Estamos na reta final. Não falhe. Eu não falharei, ela disse, sua voz mais forte agora. Muito bem. Feliz ação de graças, senhora Hunt. Ele desligou. Lorraine olhou para o telefone. Ele não apenas tinha dado a ela uma ordem, ele tinha dado a ela uma estratégia. Ele era o general e ela era o soldado, bem atrás das linhas inimigas. O inimigo não era apenas Ashton, era seu próprio passado, sua própria fraqueza, seu próprio desejo de gritar contra a injustiça de tudo aquilo. Ela abaixou o telefone e se levantou. O quarto estava frio. Ela foi até a janela, que dava para uma parede de tijolos. 6 semanas. Ela podia fazer isso. Ela tinha desistido de sua casa, seus amigos, seu nome e seu orgulho. 6 semanas não era nada. Ela pegou Jane Eyre da caixa. Ela abriu a capa. Escondido dentro estava o pequeno pingente de jade que Elara lhe dera. Ela o colocou. A pedra estava fria contra sua pele. Ela pensou em Ashton, rindo de seu silêncio patético. Deixe-o rir, ela pensou. A primeira faísca de raiva fria real começando a brilhar em seu peito. Deixe-o rir todo o caminho até o banco. Ele não tem ideia de que sou eu quem o possui. Vro era todo de vidro e aço. Uma joalheria cintilante empoleirada no 102º andar, com vista para um horizonte de Boston que parecia se ajoelhar diante dele.
Era, como Rosalind Crane havia declarado, o único lugar para celebrar. A nós, Rosalind disse, levantando sua taça de champanhe. O diamante em sua mão esquerda, aquele que Ashton havia lhe dado no momento em que seu divórcio foi finalizado, era vulgar em seu tamanho, e ela o adorava. A nós, Ashton ecoou, batendo na taça dela. Ele se inclinou e a beijou, um beijo longo e possessivo, que era tanto para a sala observadora quanto para ela. E ao fim bem, tudo. Não seja moroso, Ash. Rosalind ronronou, tomando um gole. Não é um fim, é um começo. O verdadeiro começo. Ashton recostou-se no banquete de couro macio como manteiga. Ele estava, se fosse honesto, zumbindo. Não do champanhe, mas do alívio puro e não adulterado. Os últimos 6 meses haviam sido um arrasto. Lorraine, em sua depressão, havia se tornado densa, uma névoa ambulante de miséria. Era como tentar nadar através de lã molhada. Você estava certa, ele disse, espetando um pedaço de tártaro de atum. Sua estratégia foi impecável. Rosalind arqueou uma sobrancelha perfeitamente esculpida. Sou de marketing, querido. Estratégia é o que faço. A abordagem do Band-Aid. Rápida, limpa e brutal. Se você tivesse prolongado, ela teria tido ideias. Advogados, apoio conjugal, a casa. Ainda não consigo acreditar que ela não lutou, Ashton ponderou, balançando a cabeça. Por nada, quer dizer, meu Deus, o silêncio. Eu estava sentado lá hoje, clicando minha caneta, apenas esperando que ela caísse em lágrimas ou começasse a gritar. Nada. Ela apenas sentou lá como um monte. O que você esperava? Rosalind disse, aplicando uma nova camada de batom carmesim. Ela é uma mulher fraca, Ashton. É por isso que você estava tão infeliz. Você estava amado a um barco a remo enquanto tentava pilotar um iate. Você precisa de alguém que possa igualar sua velocidade. Você, ele disse segurando a mão dela, você é meu iate. Não seja trivial, ela disse. Mas ela apertou a mão dele de volta. Rosalind Crane não era uma mulher fraca. Ela, ao contrário de Ashton, não havia nascido no conforto. Ela era uma Crane, sim, mas era dos Scranton Cranes, o ramo pobre e embaraçoso da família que os Boston Cranes tentavam esquecer. Toda a sua vida havia sido uma série de movimentos calculados e implacáveis para sair da mediocridade e entrar em um mundo que ela sentia que merecia. Ashton Wild, com sua empresa pré-fabricada de dinheiro antigo e sua necessidade desesperada de uma esposa troféu, que também fosse uma assassina na sala de reuniões, era apenas o mais recente e mais bem-sucedido desses movimentos. Ela havia visto Lorraine como um obstáculo irritante, um pedaço de mobília velha que precisava ser jogado fora. Ela vai ficar bem. Ashton disse mais para si mesmo do que para ela. Os 20 mil a manterão até que ela, não sei, volte para os pais em Ohio. Ela não vai, Rosalind disse, sua voz plana. Ela vai gastar com livros de autoajuda e terapia e em 6 meses ela estará trabalhando em um Starbucks. É a ordem natural das coisas, Ash. Ash, os fortes sobrevivem. Nós somos os fortes. Eu odeio aquele casaco de lã xadrez que ela usa. Ashton disse com uma clareza súbita e nítida. Eu o odiei por 5 anos. Você nunca mais terá que vê-lo, Rosalind disse. Ela sinalizou para o garçom. Mais uma garrafa. A Dom. Enquanto ela procurava o garçom, seus olhos prenderam-se em um homem no bar. Ele era mais velho, impecavelmente vestido em um terno da Savile Row, e estava saboreando um único uísque escocês. Ele também, ela percebeu, estava observando-os. Não eles. Ele estava observando-a. Ela não o reconheceu, mas reconheceu seu tipo. Dinheiro antigo de Boston, o tipo de homem que participava de conselhos e tinha alas de hospitais com seu nome. Ele desviou o olhar, mas não antes de seus olhos, frios e cinzentos, a avaliarem com algo que parecia assustadoramente divertido.
Quem é aquele? Ashton perguntou, seguindo o olhar dela. Ninguém, Rosalind disse, virando-se. Apenas algum velho fóssil Brahman. Mas o olhar do homem a tinha inquietado. Havia lembrado-a, de uma forma que ela desprezava, de sua tia-avó, a louca Elara. Rosalind tinha uma memória fraca e amarga de ser arrastada para alguma função familiar quando criança. E essa velha aterrorizante esbanjando joias a tinha olhado com o mesmo olhar avaliativo e divertido. Esta é uma alpinista, Elara tinha dito, alto o suficiente para todos ouvirem. Tudo garra, nenhum coração. Ela irá longe ou cairá feio. Rosalind a odiou desde então. Você ouviu? Ela disse, mudando de assunto. Aquela velha coruja Crane finalmente morreu? Ashton encolheu os ombros. O nome soa familiar. Uma de suas distantes, Rosalind disse rapidamente. Muito distante, uma reclusa. Aparentemente, ela valia uma fortuna. Os Boston Cranes estavam todos afiando suas facas. Mas o boato é que ela deixou tudo para um santuário de gatos ou algo assim, apenas para provocá-los. Bem feito para eles. Uma fortuna, hein? Ashton disse, subitamente interessado. Estamos falando? Milhões, querido. Centenas de milhões. Rosalina se inclinou, sua voz baixando para um sussurro conspiratório. Mas sumiu. Puf! Limpa a garganta. Para um monte de gatos tigrados, você consegue imaginar? Uma tragédia, Ashton disse, embora seus olhos estivessem brilhando. Ele adorava falar sobre dinheiro. A verdadeira tragédia, Rosalind disse, é que não fui eu. Sou a única Crane desta geração com bom senso para fazer algo com esse tipo de dinheiro. Bem, Ashton disse, esvaziando seu copo e sinalizando para a conta. Você me tem. Faremos nossa própria fortuna. Sim, Rosalind disse, sorrindo. Faremos. Ao saírem, passando pelo bar, o velho de terno Savile Row havia sumido. Mas no balcão do bar, deixado ao lado de seu copo vazio, havia um cartão de visitas. Rosalind, sempre a oportunista, olhou para ele ao passar. Layton and Associates, direito de herança. Um arrepio frio e cortante desceu por sua espinha. Ela o ignorou. Provavelmente apenas uma coincidência. Ela passou o braço pelo de Ashton. Vamos para casa, querido, ela disse, sua voz um ronronar baixo e vitorioso. Acredito que temos uma cama king size que precisa ser estreada. Ashton riu, e o som foi engolido pelas luzes da cidade. Eles eram os fortes, e os fortes sempre vencem. Lorraine Hunt conseguiu um emprego na Biblioteca Pública de Somerville, nos arquivos. Era perfeito. Os arquivos ficavam no porão, um lugar de ar fresco e seco, o cheiro de papel velho e silêncio profundo e ininterrupto. Seu trabalho, por 20 horas por semana, pago em dinheiro de um fundo de versos, era catalogar uma nova doação de diários de bordo de baleeiros do século XIX. Ela se tornou um fantasma. Seus dias caíram em um novo ritmo. Acordar no chão, colchão. Caminhar até a bodega da esquina para um café preto e um bagel do dia anterior. Caminhar até a biblioteca. Sentar no escuro decifrando a caligrafia curvilínea desbotada de homens há muito mortos. Baleia avistada, 10 e isso barcos abaixados arpão golpeado primeiro. Ela perdia horas, dias na tinta. À noite, ela caminhava para casa, comprava uma lata de sopa e um pão e comia em seu apartamento vazio. Ela leu Jane Eyre novamente. Ela leu Persuasion. Ela leu todos os livros que ela já tinha amado. Livros que Ashton tinha chamado de perda de tempo. A mesada de quinhentais de Spencer Layton chegava toda segunda-feira em um envelope branco simples, escorregado sob sua porta por um mensageiro que ela nunca via. Parecia espionagem. Ela vivia com menos da metade. O resto ela colocava em uma caixa de sapatos debaixo de seu colchão. Ela não era Lorraine Wilde, a anfitriã graciosa. Ela não era Lorraine Hunt, a divorciada lamentável. Ela era apenas Lorraine, a mulher silenciosa dos arquivos. Sua colega de trabalho,
Uma mulher na casa dos 60, chamada Mariel, com mechas roxas brilhantes, convidou-a para uma bebida numa sexta-feira. Você está muito pálida, querida, Mariel disse, semicerrando os olhos para ela. Você precisa de uma cerveja e um pouco de sol. Lorraine entrou em pânico. Deu uma desculpa. Meu gato está doente. Mariel apenas acenou com a cabeça. Tudo bem, mas a oferta continua. Todos nós precisamos de um porto na tempestade. Lorraine sentiu uma pontada de culpa. A gentileza de Mariel era algo simples, descomplicado. Mas a voz de Spencer era um eco constante em sua cabeça. Não faça vínculos. Permaneça invisível. O silêncio, que a princípio tinha sido uma prisão sufocante, estava começando a mudar. Estava se tornando dela. Em sua vida antiga, o silêncio era uma falha. Era o espaço vazio após os comentários cortantes de Ashton. Eram os longos e tensos jantares onde o tilintar dos talheres era o único som. Aqui nos arquivos, o silêncio era uma força. Era o som da concentração, da história, de coisas que perduram. Ela estava perdurando. Faltando 2 semanas para seu aniversário, veio o primeiro teste real. Ela estava voltando para casa, seu casaco de lã barato abotoado até o queixo, quando ela ouviu. Não era Ashton, era o pai dele. Arthur Wilde, um homem de opiniões estrondosas e crueldade casual, que sempre olhara para Lorraine como se ela fosse um investimento levemente decepcionante. Ele estava saindo de uma padaria segurando uma caixa de doces. Ele não a tinha visto. O coração de Lorraine pulou para sua garganta. Ela congelou. Seu primeiro instinto, nascido de 8 anos de treinamento, foi atravessar a rua, sorrir, perguntar sobre sua esposa, desempenhar o papel da bela nora. Ele levantou os olhos, examinando a rua em busca de seu motorista. Lorraine fez algo que ela nunca tinha feito. Ela se virou, enfiou-se no beco por onde passava e encostou as costas na parede fria e úmida. Ela prendeu a respiração, o coração batendo forte. O beco cheirava a cerveja velha e urina. Ela ouviu a voz dele alta e imperiosa. Henry, traga o carro, não vou ficar neste frio. Ela ouviu uma porta de carro bater e então o som do motor desaparecendo. Ela escorregou pela parede, as pernas fracas, e sentou-se na calçada molhada. Ela havia se escondido como um rato. Ela sentiu uma onda de autoaversão tão profunda que a enjoou. Ela havia se escondido de Arthur Wilde, mas então um novo pensamento, nítido e claro. Ela havia se escondido e ele não a tinha visto. Ela tinha vencido. Ela tinha protegido a estipulação. Ela tinha protegido o presente de Aara. Ela se levantou, sacudindo o casaco. A mulher que tinha sido casada com Ashton teria atravessado a rua e se rebaixado. A mulher que tinha sido casada com Ashton era uma performer. Lorraine Hunt, o fantasma de Somerville, era uma sobrevivente. Uma semana depois, veio a verdadeira tentação. A mesada não chegou na segunda-feira. Lorraine esperou. Terça-feira, o envelope não estava lá. Quarta-feira, ainda nada. Sua caixa de sapatos estava quase vazia. Ela tinha 40 talas restantes. Ela comeu o último de seu pão e a última lata de sopa. Na quinta-feira, ela estava genuinamente com fome. Ela pensou, este é um teste. Leighton está me testando. Ela pensou, Ashton atrasou um pagamento de suporte uma vez. Eu poderia ligar para David, meu antigo advogado. Eu ainda poderia não. Isso era o pensamento antigo. Ela foi para seu armário. No fundo havia uma única bolsa de grife que ela tinha sido autorizada a manter. Uma Chanel, um presente de Ashton. Ela a tinha guardado não pela bolsa, mas porque ela tinha escondido seus 200 de emergência em um bolso com zíper. Ela tirou os 200 baús. E então ela olhou para a bolsa. Era preta acolchoada e de repente parecia um grilhão. Ela pegou a bolsa, seus 40 dares e o pingente de jade. Ela foi a uma loja de consignação em Cambridge. É um clássico, a mulher atrás do balcão disse, seus olhos afiados. Mas tem um arranhão no fecho. Eu te dou $500 por ela.
Eu aceito, Lorraine disse sem hesitar. Enquanto a mulher contava as notas, ela notou o pingente de Jade. Isso é lindo, ela disse. Incomum. Está à venda? Não, Lorraine disse, sua mão fechando-se em torno da pedra fria. É um presente. Ela saiu com 540 dólares no bolso. Ela se sentiu leve. Ela tinha acabado de vender a última peça de sua vida antiga. Ela tinha se alimentado. Quando ela voltou para seu apartamento, o envelope branco estava no chão. Ele tinha sido empurrado por debaixo da porta. Ela o abriu. Dentro estavam os 500 dólares. E uma nota na elegante e severa caligrafia de Spencer Leighton. Um erro de escrita. Minhas desculpas. A reta final é sempre a mais difícil. Não fale. Lorraine pegou os novos 500 dólares e os colocou na caixa de sapatos com os 540 dólares. Ela não estava mais apenas suportando. Ela estava prosperando. Seu aniversário era amanhã. Era uma terça-feira. Ela colocou o despertador para seu turno na biblioteca. Ela tinha registros para catalogar. Terça-feira, seu 305º aniversário. Lorraine acordou em seu colchão. O sol estava entrando pela janela suja. Era o 1º de maio. Ela foi para a biblioteca. Ela sentou-se no porão e às 10h15 da manhã, ela terminou de catalogar o Amélia, um navio baleeiro perdido na costa de Nantucket em 1843. Ela escreveu a última entrada, fechou o livro e levantou-se. Meryl estava no pé da escada segurando um cupcake com uma única vela apagada. Feliz aniversário, querida, Meryl disse, sorrindo com seu batom roxo. A desculpa do gato doente foi tão ruim que imaginei que você era um caso de violência doméstica ou uma espiã. Verifiquei os registros dos funcionários para seu aniversário. Vá em frente, faça um pedido. Lorraine olhou para o cupcake. Era de chocolate torto e a coisa mais linda que ela já tinha visto. Ela sentiu uma apontada súbita e forte atrás dos olhos. Meryl. Shh. Não precisa dizer nada. Meryl acendeu a vela. Peça. Lorraine fechou os olhos. Ela não pediu dinheiro ou uma casa ou vingança. Ela desejou mais disso, mais gentileza simples e real. Ela soprou a vela. Assim mesmo, garota, Meryl disse. Agora estou te marcando como saída pelo resto do dia. Vá viver a vida. Lorraine, segurando o cupcake, saiu da biblioteca e para o sol brilhante de maio. Ela comeu o cupcake nos degraus. Estava delicioso. Seu telefone descartável vibrou. Era Spencer Leighton. É meio-dia, ele disse sem preâmbulo. O fideicomisso está ativo. Seu acesso está habilitado. Lorraine disse, sua boca cheia de cobertura de chocolate. Ok. Tem um carro esperando por você na esquina da Highland com a Central. Ele a levará ao meu escritório. Temos muito a discutir. Parabéns, senhorita Hunt. Você conseguiu. O carro era um Mercedes preto, tão limpo que parecia molhado. O motorista, uma mulher com um corte de cabelo severo, abriu a porta para ela. Lorraine, em seu casaco de lã xadrez e com chocolate no rosto, deslizou para o luxuoso interior de couro. Ela estava de volta ao escritório de Spencer Leighton. O mogno brilhava. Mas desta vez, Spencer estava sorrindo. Um sorriso pequeno e fino, mas um sorriso mesmo assim. Por favor, sente-se. Ele não apontou para a cadeira de encosto duro em que ela se sentara antes. Ele apontou para a confortável poltrona de couro perto da janela. Na mesa havia uma bandeja de prata com um serviço de café e um prato de doces. Eu tomei a liberdade, ele disse. Obrigada, Sr. Leighton. Spencer, acho que depois de tudo isso você pode me chamar de Spencer. Ele sentou-se em frente a ela. A estipulação diária está oficialmente satisfeita. Os ativos totais do fideicomisso estão agora sob sua direção. 202.450 mil da 18 a partir da abertura do mercado desta manhã. Lorraine apenas acenou com a cabeça. O número era tão grande que era sem sentido. Não sou mais seu executivo, Lorraine. Sou, se você me quiser, seu conselheiro, seu advogado, seu resolvedor de problemas.
como o parlamento moderno diz. Acho que vou precisar de um desses, ela disse. Primeiro, ele disse, empurrando um fino cartão de débito preto pela mesa. Este está vinculado à sua conta líquida principal. Tem um limite diário de $100.000. Confio que isso será suficiente por enquanto. Lorraine pegou o cartão. Parecia apenas mais um cartão. Era pesado. Segundo, ele disse, entregando a ela um grosso envelope de papel vegetal. Suas novas chaves, a cobertura no Mandarim. Era uma das propriedades de Elara. Acho que você a achará mais confortável do que Somerville. E terceiro, o rosto de Spencer ficou sério. Ele juntou as pontas dos dedos. Ara tinha uma instrução final, uma diretriz pós-estipulação. Ah! O coração de Lorraine, que estivera tão calmo, deu um pequeno sobressalto. Ela queria um anúncio, um público. Ele deslizou um pedaço de papel pela mesa. Era um comunicado de imprensa para divulgação imediata. O fideicomisso Alar Crane anuncia. Harris Boston, M. de maio. Layton & Associates, representando o fideicomisso Alar Crane, tem o prazer de anunciar que a totalidade da propriedade da filantropa Crane, no valor de mais de 200 milhões, foi transferida para sua única herdeira designada, a senhora Lorraine Hunt de Boston. A senhora Hunt, a sobrinha neta da senhora Crane, completou os termos do fideicomisso privado e assume o controle total dos ativos, incluindo uma participação controladora na Crane Industries, com efeito imediato. Lorraine leu e releu. Seu nome de solteira. Por quê? Ela sussurrou. Por que público? Ara era uma cínica, Lorraine, Spencer disse, não gentilmente. Ela acreditava que o dinheiro não mudava as pessoas, apenas as revelava. Sua nota sobre o assunto era simples. O anúncio é uma luz de insetos. Ele mostrará exatamente quem são os insetos. Ela queria que você estivesse preparada. Ela está nomeando Rosalind como uma Crane, Lorraine disse, apontando para o nome, limpa a garganta. Crane Industries. Não, Spencer disse, um sorriso genuíno de lobo se espalhando por seu rosto. Essa é a parte deliciosa. Ara era a proprietária da Crane Industries, a empresa que o pai e o avô de Rosalind levaram à falência. Ara a comprou por centavos décadas atrás. Ela tem sido a proprietária silenciosa o tempo todo. A partir de hoje, a nova chefe da Sra. Rosalind Crane é você. Lorraine olhou para o papel e depois para Spencer. Esta não é uma luz de insetos, Spencer. Lorraine disse, um sorriso lento, frio e totalmente desconhecido espalhando-se por seu próprio rosto. Isto é uma bomba nuclear tática. De fato, Spencer disse, eu a configurei para ser divulgada para a AP Wire, o Boston Globe e o Wall Street Journal. Sob seu comando, Lorraine pensou na risada zombeteira de Ashton. Ela pensou no olhar de pena de Rosalind. Ela pensou no casaco de lã xadrez que ela, de repente, estava desesperadamente ansiosa para queimar. Sr. Laketon Spencer, ela disse, colocando o cartão de débito no bolso. Enviar. Ashton Wild estava em uma reunião de diretoria discutindo projeções trimestrais quando seu telefone começou a vibrar. Ele o ignorou. Seu telefone estava sempre vibrando. Mas então ele não parou. Ele zumbiu e zumbiu e zumbiu. Um enxame frenético e insistente de abelhas zumbindo que finalmente o fez estalar. Pelo amor de Deus, ele latiu, silenciando a sala. Ele limpa a garganta, pegou o telefone da mesa. Sua tela de bloqueio era uma parede de texto. 8 novas mensagens e chamadas perdidas. Elas eram de seus parceiros, seus investidores, seu pai. Ele abriu a primeira mensagem. Era de seu pai. Isso é uma piada? Ele abriu a segunda de seu parceiro, Mark. Ashton, me ligue agora. Que diabos é isso sobre sua ex-esposa? O sangue de Ashton gelou. Ele clicou no link que Mark havia enviado. O Boston Globe. Ele leu a manchete. A mais nova bilionária de Boston. Herdeira desconhecida Lorraine Hunt herda fortuna de 200 milhões da Crane.
Ele leu a primeira linha. Lorraine Hunt, 35, ex-moradora da Beacon Street. Ele leu a próxima linha. Participação controladora na Crane Industries. Ele não entendeu. As palavras não se conectavam. Lorraine Hunt, sua Lorraine? Não, era um erro. Um erro de digitação. Tinha que ser. Ele se levantou, sua cadeira raspando violentamente. Reunião encerrada. Ele murmurou e tropeçou para fora da sala, atrapalhando-se com o telefone. Ele ligou para o primeiro número que pôde. Rosalind. Ela a atendeu no primeiro toque, mas não estava ronronando. Ela estava gritando. O que você fez? Ela gritou, sua voz uma coisa crua e feia que ele nunca tinha ouvido antes. O que eu fiz? O que é isso? É um engano, certo? Alguma outra Lorraine Hunt. Não é um engano, seu idiota completo. Rosalind estava soluçando agora, um som ofegante e desesperado. Acabaram de ler na reunião geral um comunicado de imprensa da Layton & Associates. A propriedade de Elara Crane não foi para os gatos, Ash. Foi para ela, para sua patética, estúpida, insignificante ex-esposa. A palavra Crane o atingiu como um golpe físico. Crane, ele disse, sua mente finalmente e horrivelmente conectando os pontos. Rosalind Crane, você é parente dela. Você sabia. Você sabia e você me deixou dar tudo a ela. Espere, isso não estava certo. Ele não tinha dado nada a ela. Ashton, você não está ouvindo. Rosalind estava histérica. Ela é a dona da empresa, Ash. Ela é a dona do meu emprego. Ela é a dona de mim. Ashton desligou. Ele estava parado no meio de seu escritório, mas as paredes estavam se fechando. 200 milhões a dólares. Ele pensou no divórcio. O silêncio dela. O silêncio patético dela. Oh, Deus. Não era patético. Era estratégico. Ele pensou no Honda Civic de 2010, nos móveis do quarto de hóspedes, nos 20 mil dólares. Ele cambaleou, fisicamente doente. Ele havia. Ela me manipulou. Ele sussurrou. Ele, Ashton Wild, o homem mais inteligente em qualquer sala, havia sido manipulado por Lorraine. Ele pegou sua pasta, derrubando papéis no chão. Ele correu para o elevador. Ele tinha que encontrá-la. Ele tinha que consertar isso. Ele dirigiu até o antigo apartamento dela em Somerville, aquele que David tinha em arquivo. Ele não sabia onde era até agora. Ele tocou a campainha do 3C. Nada. Ele tocou a campainha de todos os outros apartamentos até que alguém o deixou entrar. Ele subiu as escadas correndo, o coração batendo forte. Ele martelou limpa a garganta na porta. Lorraine, abra a porta. Precisamos conversar. A porta abriu. Era um homem grande com barba usando uma camiseta do Slayer. Quem diabos é você? O homem grunhiu. Onde ela está? Ashton exigiu. A mulher que morava aqui, Lorraine. A senhora se mudou? O homem disse sem se impressionar. Esta manhã, umas 10, 12 malas, um Mercedes gigante, parecia que ganhou na loteria. Ele começou a fechar a porta. Espere, Ashton disse, sua voz falhando. Ele estava desesperado. Por favor, ela disse para onde ia. O homem apenas riu. Sim, ela me disse adeus. A porta bateu. Ashton correu de volta para o carro. Ele estava suando. Ele ligou para o antigo número dela. O número discado não está mais em serviço. Ele ligou para David, seu advogado de divórcio. Senhor Wild, David disse, e sua voz, antes tão obsequiosa, estava agora fria como gelo. Lamento, mas não posso mais atender suas ligações. Minha cliente contratou novos advogados. Tenha um dia maravilhoso. Clique. Ele estava completamente bloqueado. Ele voltou para o carro e apenas sentou-se ali em um bairro decadente de Somerville.
Enquanto o mundo que ele havia construído, seu mundo perfeito, brilhante e bem-sucedido, implodia. Ele se lembrou do rosto dela no tribunal. Aquele rosto pequeno, quieto, insignificante. Ele não a tinha quebrado. Ela estava esperando. E então ele se lembrou de suas últimas palavras para ela. Eu quase teria te respeitado mais se você tivesse lutado. Ele encostou a cabeça no volante. Ele não riu. Ele não chorou. Ele apenas sentou-se ali no silêncio súbito e aterrorizante de sua própria criação. E pela primeira vez em sua vida, Ashton Wild não tinha absolutamente nenhuma ideia do que fazer em seguida. Os insetos estavam apenas começando a enxamear. 6 meses depois, o nome Lorraine Hunt, limpa a garganta, era agora sinônimo de poder. Ela era a herdeira silenciosa, o fantasma de Boston, uma queridinha da mídia, precisamente porque ela se recusava a falar com a mídia. Ela não tinha, de fato, queimado o casaco de lã xadrez. Ela o tinha emoldurado. Ele pendia na vasta entrada de mármore branco de sua cobertura no Mandarim. Uma moldura de $10.000 em torno de um casaco de $30. Spencer chamou de um você perfeito. Lorraine chamou de um lembrete. Ela não tinha demitido Rosalind Crane. Isso, Spencer concordou, foi seu golpe de mestre. Em seu primeiro dia, Lorraine havia entrado nos escritórios da Crane Industries, seus escritórios, vestindo um terno Armani feito sob medida na cor de marfim. Ela havia convocado uma única reunião individual. Rosalind havia aparecido, pálida, tremendo e parecendo pela primeira vez fraca. Lorraine havia sentado atrás da enorme escrivaninha de mogno do século XIX, a escrivaninha de Elara, e empurrado uma única pasta sobre sua superfície polida. Aquilo, Lorraine havia dito, sua voz tranquila, é seu novo projeto. Você está sendo transferida, com efeito imediato. Parabéns por sua promoção a chefe de logística do Centro-Oeste. Você será baseada em nosso centro de distribuição em Sioux Falls, Dakota do Sul. Rosalind havia olhado sem compreender. Sioux Falls. É frio, Lorraine disse. Mas me disseram que você é uma mulher forte. Você vai sobreviver. Você é um iate, afinal. Você pode lidar com um pouco de gelo. Rosalind, reconhecendo suas próprias palavras, havia ficado da cor de cinzas. Você não pode. Eu posso, Lorraine interrompeu, sua voz ainda um sussurro, mas preencheu a sala. Limpa-lhe a garganta. Eu sou, você está dispensada. Rosalind, a mulher que havia rastejado até o 5º andar, havia fugido para as planícies geladas da Dakota do Sul. Quanto a Ashton, ele havia desmoronado. Sem a estratégia de Rosalind e com a humilhação pública de ser o homem que havia desajeitadamente perdido uma esposa de $200 milhões a Allison, sua firma havia sangrado clientes. Ele havia tentado processar Lorraine. Ele havia entrado com uma moção para reabrir o divórcio, alegando ocultação fraudulenta de bens. A juíza, a mesma juíza O'Malley, o havia literalmente rido para fora do tribunal. Sr. Wild, ela havia dito, você estabeleceu os termos, sua esposa concordou com eles. O fato de que você era, para dizer o mínimo, um idiota não é motivo para recurso. Saia do meu tribunal. Ele havia perdido sua firma, seus parceiros. Seu pai havia parado de atender suas ligações. Ele estava, Lorraine ouviu de Spencer, morando em um pequeno condomínio alugado e dirigindo um BMW de 5 anos de idade. Lorraine, enquanto isso, havia encontrado sua voz não em salas de reuniões, mas na arte. Ela havia usado os primeiros 10 milhões de sua fortuna para abrir a Fundação Alar Crane, uma organização sem fins lucrativos dedicada a financiar e apoiar artistas femininas emergentes. Seu diploma de História da Arte, aquele que Ashton havia zombado, era agora seu maior trunfo. Ela estava em uma abertura de galeria no Sorro, um pequeno lugar independente que ela estava financiando quando ela o viu. Ele não era Ashton, ele era Spencer Layton.
Lorraine, ele disse sorrindo. Ele parecia diferente. Fora de sua armadura risca de giz, ele estava usando um suéter escuro simples. Ele parecia humano. Spencer, estou surpresa em vê-lo ao sul de Boston. Eu estava na cidade para uma reunião, ele disse, gesticulando para a arte. Isso é extraordinário. O que você está fazendo? Ara estaria, não sei a palavra. Orgulhosa, Lorraine sugeriu. Não, Spencer disse, pensando, ela estaria presunçosa. Ela teria adorado estar tão certa. Eles riram, um som simples e fácil. Esta é a redenção, não é? Ele disse olhando para uma tela vasta, caótica e bonita. Não tenho certeza, Lorraine disse. Acho que estou apenas começando. Ele estava prestes a dizer algo mais quando uma perturbação na porta chamou a atenção deles. Um homem estava discutindo com o segurança. Um homem que parecia familiar, mas errado. Ele estava abatido. Seu terno, antes feito sob medida, pendia nele. Limpa-lhe a garganta. Seu cabelo estava uma bagunça. Era Ashton. Eu só quero falar com ela. Ele estava dizendo, sua voz um lamento desesperado e trêmulo. Lorraine, por favor. A segurança estava prestes a removê-lo fisicamente. Está tudo bem, Lorraine disse, sua voz cortando a sala. A galeria ficou em silêncio. Deixe-o entrar. Os guardas se afastaram. Ashton tropeçou para dentro, seus olhos selvagens. Ele a viu parada ali, luminosa e calma, em um simples vestido preto, o pingente de jade em sua garganta. Lor, ele respirou, caminhando em direção a ela. Ele parou a poucos metros. Lorraine, você está... Deus, você está incrível. Ashton, ela disse, sua voz era plana. Nem fria nem zangada, apenas terminada. Ellie, ele disse, e ele estava realmente apertando as mãos. Eu sinto muito. Eu fui um idiota, um tolo. Eu não sabia. Esse é o ponto. Ela disse, você não sabia. Você não se importava em saber. Você não se importava comigo, Ash. Você só se importava com o que eu representava. E quando parei de representar o que você queria, você me jogou fora. Não, ele disse, dando um passo mais perto. Spencer deu um passo protetor à frente, mas Lorraine colocou a mão em seu braço. Está tudo bem, Spencer. Ela olhou de volta para Ashton. Eu posso consertar esta lei, Ashton implorou. Ele estava tentando encontrar seu antigo charme, mas ele se foi. Ele apenas parecia patético. Podemos consertar isso. Perdi tudo, mas eu ainda te amo. Lorraine quase riu. Era a mesma palavra, patético, que ele tinha usado para ela. A ironia era tão densa, era sufocante. Ela olhou para este homem, esta casca de homem que a tinha zombado, traído e dispensado. Ela procurou pela raiva, pela dor, pelos anos de humilhação. Ela não encontrou nada. Ele era apenas um homem, um pequeno homem triste. Não, Ash, ela disse, e sua voz era finalmente dela. Era clara, e era forte, e era livre. Você não me ama. Você ama a ideia de mim, a ideia do meu dinheiro, a mulher que você amou, a que você destruiu, se foi. Você não está olhando para ela. Mas o que posso fazer? Ele sussurrou, seus olhos enchendo-se de lágrimas. Diga-me o que fazer. Farei qualquer coisa. Lorraine Hunt olhou para seu ex-marido, o homem que havia rido de seu silêncio em um tribunal frio e cinzento. Ela lhe deu o primeiro e último sorriso real que ela já lhe mostrara. Não tenho nada a dizer a você, Ashton. Ela se virou, pegou o braço de Spencer e foi embora, deixando-o parado sozinho no meio de uma sala cheia de arte que ele nunca entenderia, comprada com uma fortuna que ele nunca tocaria. A história de silêncio e força de Lorraine terminou, mas a conversa está apenas começando. O que você achou de sua vingança? Foi mais fria que um inverno de Boston ou simplesmente perfeita? Todos nós conhecemos alguém que foi subestimado, ou talvez você tenha sido a Lorraine em Limpa a Garganta, sua própria história.
Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Qual foi sua reviravolta favorita? E se você ama histórias de traição, redenção e retornos épicos, certifique-se de curtir este vídeo, compartilhá-lo com um amigo e se inscrever para mais dramas aprofundados. Obrigado por assistir.